Olá pessoal, ontem foi mais um dia agitado em Brasília, com um segundo dia de depoimentos do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da Covid, que está investigando atos e omissões na gestão da pandemia no Brasil. Selecionamos alguns trechos para que vocês possam acompanhar como foi. Ao falar sobre a situação de Manaus, Pazuello fala sobre de quem ele considera que é a responsabilidade sobre a crise sanitária que se abateu sobre o Brasil. Vamos ouvi-lo. E foi quando nós agimos. Então existem níveis de execução e de responsabilidade. É óbvio, se eu tivesse sido acionado antes, eu teria agido antes. Isso eu concordo plenamente com a senhora. Mas eu só poderia agir no momento que eu fui acionado. Não havia essa possibilidade antes. Então, considerando as suas explicações, eu questiono, o senhor realmente assume que é o único ou o principal culpado desse desastre sanitário que enfrentamos hoje? É claro que não. Eu não estou dizendo que eu sou o único responsável. Quem mais o senhor considera responsável? Todos os gestores, em todos os níveis, são responsáveis, cada um no seu nível de responsabilidade. Perfeito. A senhora perguntar, há responsabilidade em todos os níveis? Claro que há, cada um no seu nível. O ex-ministro da Saúde também comentou sobre como ele informava o presidente da República sobre a situação da pandemia no país. Mas eu vou responder de forma direta. Eu despachei com o presidente semanalmente, ou quinzenalmente, mas eu despachava com ele e apresentava o quadro de como estava a situação do país, da pandemia. E essa era a minha posição, e apresentava para ele os trabalhos que nós estávamos fazendo. Não havia um direcionamento contrário às nossas ações. Então, eu coloco de uma forma clara para a senhora que o presidente não me proibia de fazer Vou dar um exemplo. Você não vai fazer tal campanha, você tem que fornecer tal coisa, você tem que fazer aquilo. Esse tipo de ação incisiva, isso não aconteceu na minha relação com o presidente. Essa é a minha resposta que eu poderia dar. Eduardo Pazuello também falou sobre o Tratikov. Vamos ouvi-lo. Ministro, Tratikov é um programa que Vossa Excelência lançou na cidade de Manaus. Ontem, Vossa Excelência disse que isso não houve. A TV Brasil, que é uma TV oficial, senador Ranan, apresentou não só a matéria jornalística sobre o lançamento desse programa Tratikov, com participação de Vossa Excelência, como fez campanha publicitária. É preciso que Vossa Excelência explique para esta CPI, para os brasileiros, o que se trata esse Tratikov. Muito bem, senador. Sim, senhor, senador. Eu vou colocar aqui da maneira bem clara. No dia 6 de janeiro, a secretária Mayra, quando voltou de Manaus, ela trouxe a sugestão de nós fazermos uma plataforma, uma calculadora, que facilitasse o diagnóstico. É bom colocar aos senhores que o diagnóstico clínico, naquele caso, em Manaus, ele era muito necessário, pela velocidade que as coisas estavam acontecendo, pela contaminação excessiva e pelo risco de nós termos diagnósticos diferentes de doenças que estavam acontecendo em paralelo. Então, o diagnóstico era muito importante. Tem que compreender que nós temos que separar o que foi feito, o resultado final do projeto, com a ideia do projeto. A ideia do projeto é uma calculadora que facilite o diagnóstico. Eu acho que ninguém é contra. A calculadora que facilite o diagnóstico? Me perdoe, eu sou engenheiro, eu vou colocar, eu não entendo. Como calculadora facilita diagnóstico? Em cima... Calculadora. Vou explicar, porque, na verdade, o aplicativo ou a calculadora, o médico coloca os sintomas observados e ele vai colocar em fatores, em números, em pesos, e ele vai sugerir o diagnóstico ali. Diagnóstico. Então, nós temos uma pandemia, nós temos o que está acontecendo em Manaus. E nós temos pessoas que estão... Sinceramente, eu não sou médico também, e longe de mim querer...
eu acho que um suposto diagnóstico é Perfeito. melhor o senhor responder. O suposto diagnóstico, Suposto perfeito. diagnóstico, Mas que o vamos cara tá com colocar, febre, mas- é o auxílio do médico para ter o diagnóstico mais rápido, considerando a quantidade de pessoas que não tinham o atendimento. Então, eu acho que isso é a ideia. A ideia é essa. Vamos ao que aconteceu. Porque isso me foi apresentado desta forma. Falei, vamos fazer. Isso é o dia 6. Entre o dia 6 e o dia 11, nesses 4, 5 dias, inclusive aí o final de semana, a equipe do Ministério pegou uma base que já é comum da internet e jogou os parâmetros desses sintomas da Covid Tudo dentro aquilo- desse calculador. Se me permita, ministro, tudo aquilo que poderiam ter feito com o povo do Amazonas e de Manaus É necessário. para testar, para usar de cobaia, para ter experiência, foi feita lá, senador Eduardo. Inclusive, um suposto programa para supostamente identificar se você estava com Covid ou não. Presidente, isso me desculpa, mas não é cobaia. É uma Como tentativa- não? É uma tentativa. Como não? de- Onde é que foi uma feito em outro tenta- lugar, é uma senador tenta- Flávio? É uma tentativa de melhorar o atendimento. Aonde foi público. feito, senador Flávio? Por que em Manaus? Porque Manaus foi a primeira que sofreu por isso. Não, ela dificuldade sofreu para por isso, por, É onde como estava diz, mais complicado. omissão, incompetência Não. do governo, da prefeitura em relação ao que aconteceu. Agora, o estado do Amazonas foi utilizado para muita coisa. Por que primeiro Manaus se Bem. utilizar um sistema que absolutamente não pode, Amigão, você pode- supostamente tu estás com Covid? Como pode ser, senador? Então, Não é cobaia, presidente. Eu acho que é cobaia. bem, voltando, continuando aqui, senador, continuando. Então, era muito interessante que tivéssemos um diagnóstico mais rápido. Não havia essa ferramenta disponível. Foi feita pela necessidade de tempo que queria se atender Manaus. Foi ao contrário. A gente queria levar alguma coisa mais rápida para lá. A construção disso foi feita de 6 a 11, de 6 a 10. No dia 10 embarcamos para Manaus. Apresentou-se o momento que estava o desenvolvimento dele, se não estava completo, porque precisaria colocar todos os CRMs lá dentro, precisaria puxar para dentro dele todo o bojo de pessoas que poderiam contactar. Naquele dia que foi apresentado e foi feita o roubo dessa plataforma, e foi feito um BO. Foi feito o quê? O roubo? Foi roubado. Foi roubado? Foi. E foi feito... Ele foi retirado, foi hackeado, puxado por um cidadão. Existe um boletim de ocorrência, uma investigação que chega nessa pessoa. Ele foi descoberto, ele pegou esse diagnóstico, alterou com dados lá dentro e colocou na rede pública. Quem colocou foi ele, tem todo o boletim de ocorrência, eu vou disponibilizar. Essa é pro mais senhor. uma revelação da CPI. Isso aí é Porque pra esconder até a hoje, publicidade. senador Omar, nem o povo amazonense, Esconder nem a o povo publicidade brasileiro que se sabia fez da plataforma. que uma roubado. plataforma, ele programa, um software que deveria ser para tratamento, Ele foi foi hackeado. roubado, hackeado, manipulado Foi, senhor. no estado do Amazonas. Quando nós descobrimos Mais uma que ele- razão para que nós possamos explicar o que aconteceu. No dia que nós descobrimos que ele foi hackeado, eu mandei tirar do ar imediatamente. Vossa Excelência, através desse sistema, o Ministério da Saúde... Retirar não exime Só um minutinho. o fato de ter sido feito e propagandeado, Foi recomendado, publicizado. ministro Pazuello, Essa foi a ideia. através desse programa se recomenda, o Ministério da Saúde recomendava cloroquina para gestantes e crianças. O senhor confirma isso? O senhor concluiu, general? É que o senhor fez uma outra pergunta. Não, nós estamos... Eu fiquei surpreso foi com o fato de que esse Tratikov Foi hackeado. Roubado. Foi roubado. Foi hackeado. Foi hackeado. E claramente, ministro, Foi hackeado lá em Manaus. parece naquela que- apresentação. mais um erro, mais um equívoco, mais uma falha. Agora, ficou muito claro na resposta Não de teve Vossa só a Excelência, apresentação do ministro lá, teve também da doutora Mayra. que virá aqui. E que recomenda, o Ministério da Saúde recomendou o uso de cloroquina para crianças e gestantes.
Não. Há sim uma recomendação do Ministério da Saúde. Bem. Eu estou lhe afirmando porque, como Manaus foi a que aconteceu, o único local que teve esse aplicativo e essas recomendações, por isso que eu estou tentando aqui com o senador Eduardo, que é nossa obrigação em relação ao Estado do Amazonas, tratar dessa questão. Estou lhe fazendo essa pergunta porque o senhor foi para lá, o senhor deu entrevista nesse sentido, a doutora Mayra fez as entrevistas, chamou os médicos, recomendou o Tratokov. Fizeram publicidade de médicos, inclusive de um ginecologista, sobre o Tratikov. O Tratikov, no final das contas, senador, ele não foi utilizado, ele nunca foi utilizado por médico algum. Ele não teve resultado objetivo algum ao final e foi retirado. Ele foi descontinuado. Mas o que está claro é que houve operação. Isso já está dito que houve Operação, sim. O senhor está negando que teve a operação? Que operação? Não entendi. Não, a implantação Foi do posto em sistema. implantação do aplicativo. Ele foi iniciado e foi apresentado ainda não concluso, porque precisava ser todo ele carregado Foi ainda. iniciado. Ou seja, é mais uma revelação Senador, que Eu não estou negando que a que ele foi CPI apresentado. traz para o país. Eu vou passar. Eu quero encerrar, porque já extrapolei o tempo, senhor presidente, concluindo Mas se o dizendo o depoente não seguinte. consegue falar também, é difícil, né, presidente? O depoente não consegue falar, é interrompido a todo momento. Tá, depois a gente vai ter horas aqui até para voltar a qualquer pergunta e responder se Vossa Excelência... Eu apenas quero concluir. Presidente, dizendo uma questão de ordem. Pois Viu, não. presidente? Uma questão de ordem. O depoente responde perguntas. Ele não veio aqui para falar livremente. Por favor. Ok. Senador Alessandro, Vossa Excelência pediu uma questão de ordem. Obrigado, senhor presidente. É só um pequeno esclarecimento, e se não está juntado a CPI, pedir a juntada. Eu tenho aqui um documento datado de 6 de janeiro de 2021, assinado por Vossa Excelência, ex-ministro general Eduardo Pazuello, onde estabelece, entre as ações a ser desencadeadas no estado do Amazonas, no item E, a disponibilização do aplicativo desenvolvido para diagnóstico e consequente receitamento Covid. No dia 6 de janeiro, a determinação de Vossa Excelência, formalizada em documento, era que o aplicativo fosse desenvolvido, não em desenvolvimento, fosse disponibilizado. Isso são fatos. Ele comentou sobre a hidroxicloroquina. Continuidade da busca ativa por remédios como a cloroquina, mesmo depois da divulgação dos estudos que servem como parâmetro no Brasil. Vossa Excelência, ou o governo brasileiro, persistiu na busca ativa por cloroquina, mundo afora, pelo mês de outubro, novembro de 2020. Como eu já disse aqui, em junho, a ciência brasileira já dizia que não era um medicamento referendado. Ciência, quando eu digo, evidentemente, eu estou falando de estudos sérios, efetivos, feitos por grandes instituições e divulgados. Essa busca ativa passou pelo Ministério da Saúde ou foi iniciativa de outro órgão? Eu não comprei nenhum comprimido de hidroxicloroquina. Bom, pessoal, isso era tudo que eu tinha para dividir com vocês aqui hoje. Eu vou te pedir também para comentar aqui embaixo, falando o que você achou desse vídeo, se essas informações foram úteis para você. Nós vamos adorar saber a sua opinião. Se você tiver gostado do conteúdo, não deixe de dar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal e de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente vem publicando por aqui. Desejo a todos um maravilhoso final de semana. Nos encontramos aqui novamente no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau!